8, e eu quero ter a honra da participação da igreja na leitura do texto sagrado. Rebeca consente em casar com Isaac. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: eu irei. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos teus aborrecedores. Ora, Isaac vinha do campo, vinha do caminho do poço, porque habitava na terra do sul. Rebeca também levantou os olhos, viu a Isaac e lançou-se do camelo. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, os irmãos que estão acompanhando essa série de estudos, nós estamos indo para a sexta semana e estamos falando sobre construindo famílias saudáveis. E o Senhor Deus, através do Espírito Santo, conduziu essa série de estudos e está conduzindo para um tratamento espiritual da igreja. Deus tem falado de coisas grandes que tem a realizar em nosso meio. Então, para isso, primeiro o Senhor quer nos tratar, nos curar, libertar a nossa vida, para que depois Ele possa operar livremente no nosso meio. Glória a Deus. Então, queridos, nós terminamos na terça-feira próxima passada a primeira parte da série de estudos, que eram perigos que rondam a família cristã. Na segunda parte dessa série de estudos, nós vamos falar sobre a família que tinha tudo para dar certo. Se o Senhor permitir, na terceira parte final, falaremos sobre princípios bíblicos estabelecidos para uma família saudável. Glória a Deus. Queridos, um dos grandes desafios que temos no contexto da sociedade chamada pós-moderna consiste na construção de famílias saudáveis. Nós sabemos que a família é projeto de Deus, porém a família não nasce pronta, tem que ser construída, e isso é algo que exige esforço e determinação. Deus tem um projeto especial com a família. A família é um projeto de Deus. Deus tem algo especial através da família. Deus quer nos abençoar em família. Glória a Deus. O primeiro ministério que Deus quer provar na nossa vida é dentro da nossa família. Deus quer nos abençoar
em família. Deus quer que sejamos melhores pais, melhores esposos, melhores esposas. Deus quer que sejamos melhores filhos, melhores netos. Deus quer nos abençoar em família. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o texto bíblico que nós lemos esta noite é uma narrativa bastante conhecida da igreja, que trata sobre o encontro e o casamento de Isaac e Rebeca. Os irmãos sabem que Isaac já estava com 40 anos de idade quando a sua mãe veio a falecer. Então Abraão, também já avançado de idade, preocupado com o futuro da sua descendência, então Abraão começa a organizar o casamento de Isaac. Porém eles não tinham ainda a pessoa, a noiva, a que escolher a Isaac. Mas eles oraram ao Senhor, apresentaram ao Senhor. E Abraão então envia o seu mordomo, Eliezer o Damasceno, a que ele fosse à terra dos seus pais, lá onde estava a sua origem, e de lá apanhasse uma donzela e trouxesse para ser a esposa de Isaac. Glória a Deus. E então Eliezer fez um juramento à coxa de Abraão, que ele não tomaria mulher estranha, e que certamente também se submeteria à direção de Deus para aquela tão difícil missão. Glória a Deus. E ele viaja. Alguns historiadores chegam a dizer que eles viajaram quase 800 quilômetros para chegar a Padã Arã, aonde estava a terra e a família de Abraão. Os irmãos conhecem a história que quando ele chega com seus moços e seus camelos, aquela cidade, aquele lugar, não conhecia ninguém e nem sabia por onde começar a procura da pessoa que levaria ao seu Senhor. Mas ele faz uma oração, aleluia, e Eliezer então pede a Deus, orando e dizendo: Deus de meu Senhor Abraão, dirige esta causa, prepare, aleluia, colocou nas mãos do Senhor, e ficou à entrada da cidade, à porta de um poço, aguardando a oportunidade que Deus ia dar. Glória a Deus. E antes que ele terminasse de orar, a jovem Rebeca vinha saindo em direção àquele poço, e ele então aborda, pede água para si, pede água para seus camelos, e ele foi fazendo os testes conforme Deus havia lhe orientado. Glória a Deus. E depois de perceber que ela era uma donzela especial, o texto diz que era muito formosa, aleluia, e ele ficou admirando o comportamento de Rebeca. Por fim, faz a identificação de Rebeca para saber a sua origem, quem ela era, e acaba descobrindo que ele estava falando exatamente com alguém da família de Abraão, com alguém da família do seu Senhor. E quando ela se identifica e resolve recebê-lo na sua casa, ele inclina o seu rosto em terra e adora o Senhor, agradecendo, porque ele já começou a ver a providência de Deus. Então Eliezer é recebido na casa de Rebeca, seus pais, seus irmãos recebem-o, e o versículo que nós lemos: o Eliezer está sentado na sala da casa, narrando à família os fatos que lhe aconteceram e como Deus o direcionara àquele lugar. Ao terminar aquela narrativa, os pais, os irmãos, a família já estavam entendendo tudo e já disseram: Deus está neste negócio, Deus está neste propósito, aleluia. E disseram: olha, viajas tu então e deixa a moça conosco 10 dias para que conversemos com ela, preparemos o ambiente e depois ela possa ir a esta viagem. Mandaram chamar Rebeca, que estava no quarto. A moça era impedida de
época. Mas quando ela foi chamada, o versículo 58, seus pais e seus irmãos lhe fazem a seguinte pergunta: irás tu com este varão? Aceita o convite que ele está lhe fazendo? Tu sente Deus na proposta que ele está lhe fazendo? Qual é a tua resposta? E Rebeca então diz: eu irei. Louvado seja Deus. Se uniram, prepararam a viagem e eles vieram naquela viagem para o encontro com o seu Senhor. A Bíblia diz que aconteceu que no mesmo período Isaac saía para o campo para oração. Era costume dos patriarcas, dos homens de Deus naquela época, uma vida de oração. O altar da oração fazia parte da caminhada e da vida dos homens de Deus. Isaac estava saindo do campo para a oração, quando ele avistou os camelos de longe, e ele compreendeu que eram os camelos que estavam com o servo Eliezer do Damasceno. Rebeca também o avistou de longe, mesmo sem conhecê-lo, e ela pergunta ao mordomo: quem é aquele varão que está subindo no campo? E ele responde: é o meu Senhor. É Isaac que está subindo para a oração. E naquele momento Rebeca cobre o seu rosto como símbolo de humildade, de reverência, de respeito, de simplicidade, de pureza. Cobre o seu rosto com o véu até o encontro com Isaac. E a Bíblia diz que quando eles encontraram, o Senhor uniu almas dos dois. O Senhor uniu o coração dos dois. Isaac pegou Rebeca, levou a tenda da sua mãe, e a Bíblia diz que ele o amou, se alegrou com o presente que recebera de Deus. E a Bíblia diz também que o casamento de Isaac com Rebeca consolou o coração de Isaac pela morte de sua mãe Sara. Meus queridos e amados irmãos, observem as maravilhas que existiam na vida daquele casal, daquela família que acabara de se unir. Os irmãos sabem que pouco tempo depois vieram os filhos e eles começaram a sua caminhada. Vejam as bênçãos que existiam naquele casamento. Primeiro, Isaac era herdeiro da promessa e também participante da aliança abraâmica. Glória a Deus. Que privilégio grande! Isaac ser herdeiro da promessa de Deus e também participante da aliança abraâmica. Aquela aliança, aquele pacto, aquele concerto que Deus fez com Abraão, Isaac se tornou parte dele. Na verdade, quem conhece a história sabe que ao pactuar com Abraão, Deus fez uma promessa. A promessa de que sua descendência seria grande, de que sua descendência seria próspera. Então, na verdade, Isaac é o cumprimento da promessa. Isaac é o fechamento do selo da aliança. Porque Abraão chegou a perguntar: como que minha descendência será grande se eu tenho na minha casa apenas o mordomo Damasceno? E o Senhor disse: não, Abraão, não será o Damasceno teu herdeiro, mas eu vou fazer sair das tuas entranhas aquele que vai ser o herdeiro e vai o cumprimento da promessa. Então Isaac representa o cumprimento dessa promessa. Ele era herdeiro da promessa e também parte da aliança abraâmica. Aleluia! Isaac se tornou herdeiro das bênçãos oriundas da aliança e da obediência de Abraão ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, no capítulo 17 está escrito assim: o
o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Deus está falando no capítulo 17 de um pacto e de uma aliança que faria com Isaac antes de Isaac nascer. Vejam que Sara nem grávida estava ainda. Sara ainda estava estéril e Deus já estava falando da aliança do menino que ia nascer. Inclusive, o nome do menino foi o próprio Deus quem escolheu. O nome de Isaac não foi escolhido por Abraão e não foi escolhido por Sara, mas foi o próprio Deus quem disse: vai se chamar Isaac, eu tenho uma aliança com ele, e ele será o cumprimento da minha promessa. Quem olhar para Isaac vai saber que a minha palavra não cai por terra. Quem olhar para Isaac vai saber que sou eu, Deus, que abre a madre da estéril e faz a estéril dar a luz. Quem olhar para Isaac vai ver que eu sou Deus, o Deus da aliança, o Deus da promessa. Então a primeira maravilha é que Isaac era herdeiro e co-participante da aliança. Segunda maravilha na vida desta família: o casamento de Isaac e Rebeca foi uma resposta de oração. Observe, queridos, quando Abraão chama seu servo para enviá-lo naquela missão, primeiro eles oram. Abraão ora, pede a Deus direção, pede a Deus graça e chama o nome. Quando ele cumpre a viagem, que chega na cidade determinada, antes de tudo, ele ora também. Fala com o Senhor e pede ao Senhor a bênção e pede ao Senhor a direção. Então o casamento deles surgiu como resposta da oração. E isso é uma bênção, meus irmãos. Aleluia. Quem pode dizer amém comigo? Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que o casamento de Isaac e Rebeca trata-se de um casamento planejado nos céus. Interessante, né? Às vezes a pessoa fica a vida inteira procurando uma esposa e escolhe errado. Mas quando Deus prepara é diferente. Quando Deus direciona é diferente. Um casamento planejado nos céus. Deus arquitetou tudo. Deus encaminhou as coisas. E pode glorificar o nome do Senhor. Veja a oração de Abraão. Eu fiquei maravilhado com a oração de Abraão. Ele disse: Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que falou e que jurou a mim, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Senhor, envia o teu anjo adiante da face, para que tomes uma mulher de lá para o meu filho. Abraão está dizendo: olha, Eliezer, quem vai na frente é o Senhor. Quem vai direcionar essa causa é Deus. Quem vai preparar, Deus já tem a pessoa preparada. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus está na direção, Eliezer. Aleluia. Vai, porque o Senhor está na frente. Ele está enviando o anjo e ele tem vitória para entregar. Aleluia. O casamento de Isaac e Rebeca é tão extraordinário que se tornou uma tipologia, uma sombra do que será o arrebatamento da igreja. Aleluia. Imagine que maravilha, irmão. O casamento de Isaac e Rebeca se tornou uma tipologia, uma sombra da mesma forma que vai acontecer no arrebatamento. A Rebeca está aqui, o Eliezer está nascendo, é o Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Rebeca se identificou com Eliezer, ele foi na sua bagagem e tirou ouro, tirou prata, presentes e deu a Rebeca.
abraçá-la e vai levar por repouso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Terceira maravilha do casamento de Isaac e Rebeca é que eles se uniram através do amor. Sim, alguém pergunta como, pastor? Como que Isaac pode dizer que amava a Rebeca sem conhecê-la? Pelo Espírito de Deus, pela obra de Deus na vida dele, pela forma de dependência que ele tinha de Deus. Glória a Deus. Isaac já sabia que Deus haveria de preparar alguém especial. Glória a Deus. E mesmo sem saber quem é, ele já amava ela. Aleluia. Isso aqui é coisa pela fé. Isso aqui é confiança em Deus. Ao ponto que quando ele encontrou, o texto diz: e ele a amou. Aleluia. Ele a amou porque ele sabia que Rebeca era um projeto de Deus para ele. Era uma resposta de oração, era um consolo, era um presente que Deus estava enviando para ele. Por isso ele a abraçou e a amou. Capítulo 24, versículo 67. Rebeca era uma jovem muito especial, e por isso que Rebeca se tornou um símbolo da noiva, um símbolo da igreja que vai ser arrebatada. Escute bem. Primeiro, Rebeca era uma jovem trabalhadora. O texto diz que Eliezer levantou os olhos e viu Rebeca com seu cântaro no ombro. Ela estava indo ao poço, descer, encher e subir. Glória a Deus. Ela alimentava a família, abastecia a família de água. Interessante, era um serviço pesado, deveria ser feito por homens, né? Mas ela que estava fazendo. Uma donzela, uma jovem que estava fazendo. Aleluia. Mas a jovem era trabalhadora. Logo bem cedo, ela estava com o cântaro no ombro, indo à fonte para buscar água. Oh, maravilha! Aqui tem coisa profunda, irmão. Aqui tem as três maravilhas da igreja: descer, encher e subir. Glória a Deus. Aleluia. É porque hoje não dá para falar disso tudo, mas é a grande maravilha. A igreja do Senhor Jesus é assim. Quem pode dizer amém? É triste quando nós encontramos moças, donzelas da nossa época, que não querem saber de trabalhar, preguiçosas, né? Moças que dormem até meio-dia, levantam com os cabelos lá em cima do teto, não faz nada. Tem umas moças hoje que quando elas casarem, vai ter que levar a mãe junto, porque não sabe fazer um café, não sabe passar uma roupa, não sabe fazer nada. Morta dentro das calças, preguiçosa que só elas. Gosta de internet, de fofoca, mas não sabe fazer nada. Rebeca era trabalhadora. Logo pela manhã, ela um cântaro no ombro. Tem alguém que vai dizer amém aí, irmão? Oh, maravilha. Eu vou até desafiar a gente aqui, irmão. Quer conhecer se a esposa é trabalhadora? Olha para os filhos dela, olha para o marido dela, vê a casa dela para você ver. Tem casa por aí que você entra, que a gente tem que dar duas palavras só: a paz do Senhor e amém, para correr logo. É mau cheiro, é sujeira, é lixo. Irmão, mas tem mulher cebosa no mundo. É só Jesus para acudir e para ter misericórdia. E é triste, porque na verdade a mulher cebosa e porca, ela também é vagarosa na vida espiritual, tem dificuldade de servir a Deus. Tem mulher que para fazer alguma coisa em casa tem que jogar água quente nela, para ela poder acordar, para poder fazer alguma coisa. Senão vai roer as unhas na frente da novela a tarde inteirinha
e não vai fazer nada. Mães, não deixem suas filhas se tornarem moças cebosas, se tornarem moças improdutivas. Ajude as suas filhas para que elas possam assumir a família, ter responsabilidade no lar e cuidar bem da sua casa. Amém, meus irmãos? Segunda característica de Rebeca, diz que a donzela era formosa à vista, mas também era virgem. Sim, isso fala da pureza espiritual. Homem nenhum havia conhecido, desceu à fonte para encher o seu cântaro e subiu com água para alimentar a sua família. Rebeca era uma jovem pura, consagrada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Diz a história também que Rebeca gostava de servir, era bondosa e tinha um coração cheio de amor. Isso foi revelado quando o mordomo lhe pediu água. Ela disse: bebe, meu senhor. Deu água para ele. Vendo os 10 camelos que com ele estava, ela ainda parou, também tirou água para os camelos, até que todos acabaram de beber. Era uma jovem bondosa, coração cheio de amor e gostava de servir. Outra maravilha na vida de Rebeca, ela tinha espírito hospitaleiro. Diz a Bíblia que quando o moço acabou de anunciar a viagem cansativa, as dificuldades que sofrera na estrada, ela disse: além da nossa casa, nós temos palha, temos pasto e também temos lugar para passar a noite. Recebeu na sua casa o enviado de Deus. Recebeu na sua família o enviado de Deus. E ela mostrou o espírito hospitaleiro. Bendito seja Deus. Outra maravilha na vida de Rebeca é que era uma moça decidida e preparada para o encontro. Observem, queridos, quando terminou a reunião com seus pais, o pai de Rebeca pediu ao Damasceno 10 dias de prazo para preparar o coração de Rebeca, para se despedir de Rebeca. 10 dias para fazer reunião com ela, para ver se ela estava pronta para casar. Mas quando Rebeca é convidada à reunião e a pergunta é lançada: irás tu com este varão? A resposta dela foi de alguém que me parece já estava esperando a oportunidade. Foi de alguém que parece que as malas já estavam prontas. Alguém que Deus havia tocado no seu coração e ela estava decidida e pronta para o encontro. Quem pode dizer amém comigo? Oh, aleluia! Tem crente tantos anos frequentando a igreja, tem pessoas quantas décadas estão frequentando a igreja, nunca estão decididos e nunca estão preparados. Estão sempre dizendo: vou ver se semana que vem eu dou um jeito de consertar o que está errado. Eu vou ver se mês que vai entrar, se eu consigo frequentar os cultos. Quem sabe a próxima Santa Ceia eu perco. Nunca está pronto, nunca está decidido. Mas Rebeca está dizendo: eu irei com esse varão. Eu estou pronta. Aleluia. Quem pode adorar o Senhor comigo? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, numa quarta e última visão das bênçãos no casamento e na família de Isaac, eu digo aos irmãos que tem uma quarta bênção, que foram a chegada dos filhos. Os filhos vieram por milagre e por promessa de Deus. Irmãos, quando Rebeca coabitou com Isaac, percebeu-se que Rebeca sofria de um mal.
não sabia. A doença havia travado o seu organismo. E a doença era tão séria que eles passaram 20 anos tentando filhos e não conseguiam. 20 anos lutando para ver se vinha o herdeiro e não vinha. Então Isaac orou ao Senhor, diz a Bíblia, orou insistentemente ao Senhor para sua mulher, porque esta era Esther, diz o capítulo 25 e o versículo 21. E a Bíblia diz: o Senhor ouviu as orações de Isaac e Rebeca concedeu. Glória a Deus! Maravilha! Então, outra bênção na vida deste casal foram os filhos, que vieram por milagre e também por promessa. Primeiro por milagre, porque Rebeca não podia gerar filhos. E segundo por promessa, porque quando ela se achou grávida, ela começou a ver uma batalha dentro do seu ventre. Então ela orou ao Senhor: o que é isso que está acontecendo no meu ventre? E o Senhor respondeu ela e disse: olha, Rebeca, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Era uma palavra de Deus liberada àquela família, liberada àquele casal. Então os filhos vieram por milagre e também por promessa de Deus. Eu estou falando de uma família quase perfeita. Eu estou falando que nessa primeira parte da mensagem, a família de Isaac e Rebeca é apresentada como uma família ideal. Observe: primeiro, filhos da promessa e co-participante da aliança abraâmica. Segundo, casamento como resultado de oração. Casou na direção de Deus, casou na bênção de Deus, tudo certinho, uma bênção maravilhosa. Terceiro, nós vamos observar que eles foram unidos por amor. O amor foi uma fonte que Deus plantou naquelas 2 almas para unir aquele casal. Por último, filhos que vieram com milagre e com promessa de Deus. Essa família era uma família que tinha tudo para dar certo. Glória a Deus! Bênção de Deus, herdeiros da promessa, filhos com o milagre de Deus. O pai da família, herdeiro de uma aliança profunda que o Senhor havia feito com Abraão. Ele era a própria revelação do milagre, a revelação da bênção. Essa era uma família que tinha tudo para dar certo. Apesar da união ter sido realizada em Deus, devemos nos lembrar de que se trata de 2 pessoas diferentes que viveram sob a influência do pecado e, portanto, passíveis a cometer erros e também de ter de lidar com as suas dificuldades. A Bíblia não é um livro parcial. A Bíblia mostra os acertos e também mostra os erros do povo de Deus. Queridos, alguém está dizendo aqui: eu casei na igreja, eu escolhi um rapaz temente a Deus, a minha noiva é a moça mais correta que tinha na cidade, uma bênção na família, uma bênção na igreja, meu casamento vai ser a maior maravilha, a maior bênção do mundo. Não se esqueçam de uma coisa: Isaac e Rebeca uniram-se em Deus, eram filhos da promessa, tinham a bênção de Deus, mas não obstante a tudo isso, eles eram humanos, passíveis a erros, sujeitos a problemas, viveram em muitas complexidades, tiveram que lidar com muitos conflitos. E nós precisamos extrair da vida deles lições para a nossa família, lições para o nosso casamento. Alguém está me olhando e
dos problemas da vida, uma vez que nós continuamos sob a influência do pecado, sob a influência maligna, e também continuamos com a nossa natureza falha, pecaminosa. Em outras palavras, hoje à noite, o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração, porque seu marido é crente, ele não é perfeito, porque sua esposa é crente, ela não é perfeita, porque teu marido é um obreiro, não é perfeito, porque tua esposa é uma missionária, não é perfeita, porque teu irmão, teu amigo, porque teu esposo é dizimista, é alguém fiel da igreja, você não tem casamento blindado de problema, e não quer dizer que não vai ter complexidade. O que o Espírito Santo quer nos revelar nesta noite é que você casou em Deus, está com alguém que é de Deus, mas precisa entender que todos os dias haverá ataques do inimigo, haverá tempestades, levantes na caminhada, e o casal só vai sobreviver, a família só vai sobreviver se voltar para Deus e clamar a misericórdia de Deus todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje a mensagem que eu trago vai ser um contraste a muitas expectativas de moças e rapazes. Tem gente que acha que casar com um rapaz que é da igreja já está dentro do céu, porque está casando com uma moça que sempre foi crente, nunca deu trabalho, está dentro do céu. A complexidade da vida continua e nós precisamos aprender a lidar com isso. Queridos, observem os erros, os problemas gerados na família de Isaac. Aí você diz: pastor, mas ele não era filho da promessa, ele não era obreiro, pastor, ele não era um crente abençoado, ele não era homem de oração, altar, ele não era uma pessoa consagrada. Como é que ele teve problema? Sim, e foram vários. Como que cometeu erros? Sim, e foram vários. O que eu me alegro na palavra de Deus é que a Bíblia não esconde erro de ninguém, e a Bíblia, tudo que ficou escrito, ficou para a nossa meditação. Deus não quer que a nossa geração seja incluída nos mesmos erros da geração passada. Quando Deus nos dá a oportunidade de tratar um tema como este, o Senhor está dizendo: eu quero abrir teus olhos, eu quero te ajudar, para que você não cometa os mesmos erros, para que você não caia no mesmo abismo, para que você seja um vencedor. Quem pode dizer amém comigo? Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro erro que aquela família cometeu, que atrapalhou a bênção e a prosperidade daquela família. A Bíblia diz que Isaac e Rebeca se tornou um casal dividido pelo amor aos filhos. Queridos, quando as crianças nasceram, que deveria trazer harmonia, gozo ao casal unido em Deus, começaram a apresentar os problemas. Primeiro, preferência clara dos pais. O texto bíblico no capítulo 25 diz: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, vírgula, mas Rebeca amava a Jacó. O primeiro erro dessa família: um casal dividido pelo amor aos filhos. O texto diz: e cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem no campo, mas Jacó era homem simples e habitava em tendas. O que Isaac e Rebeca não compreenderam, e que você e eu tem que compreender, é que os filhos não
são iguais. E eles não observaram isso. O Esaú se deu ao campo, gostava da caça, do mato, embrenhava noites a fios em caçadas e pescas. Já o Jacó era caseiro, era de tenda, gostava mais de ficar em casa, temperamentos diferentes, naturezas diferentes, filhos com reações diferentes. E sabe como é que começou o problema? Diz a Bíblia que no ventre de Rebeca eles já começaram uma rivalidade, começaram uma briga dentro do ventre. E o Senhor disse: tem duas nações, serão nações distintas, e o próprio Deus determinou: o maior vai servir o menor. Era uma escolha e determinação do próprio Deus. Depois nós vamos entender mais à frente que o Senhor disse: eu amei a Jacó e aborreci Esaú. É uma escolha da soberania de Deus. Porém, Isaac e Rebeca, ao perceberem a rivalidade dos filhos, porque na hora dos meninos nascer, um já nasceu agarrado no outro, já nasceram se dando nos tapas, já nasceram um segurando o calcanhar do outro. E quando eles cresceram, o Isaac, que era o patriarca, se apaixonou pelo comportamento de Esaú. Esaú trazia uma caça que ele gostava, fazia um prato que ele amava comer, e ele começou a se afeiçoar a Esaú e a desprezar a Jacó. A Rebeca, por sua vez, não gostava muito do Esaú, porque Esaú vivia no mundo, mas amava o Jacó, porque o Jacó vivia em tenda, lhe dava atenção, lhe ajudava nos afazeres, e também algumas características da sua personalidade se identificavam com Jacó. Queridos, os pais passaram a viver divididos dentro de casa, criando um conflito familiar por causa de parcialidade e de preferência na vida dos filhos. Nós sabemos, queridos, que o posicionamento de Isaac e de Rebeca na tratativa desse conflito se tornou algo muito agravante. Quando os filhos perceberam a preferência de Isaac, logo o outro já ficou triste. O Jacó já sabia que não era amado. O Jacó já sabia que o coração de Isaac inclinava para Esaú. Mas também o Esaú, quando olhava para Rebeca, já sabia que o seu coração também não era amado, e que Rebeca se inclinava a Jacó. Queridos, nós entendemos que este foi um erro de família. Observem, Abraão tinha preferência por Isaac, Isaac tinha preferência por Esaú, Jacó também teve preferência por José. Assim, eles foram reproduzindo comportamentos errados e trazendo maldição para dentro de casa e para dentro da família. Hoje eu vou dizer algo muito sério, que talvez ninguém teve coragem de dizer a você. É pecado fazer predileção de filhos. É pecado o pai e a mãe escolher um filho e desprezar o outro, amar o filho e abandonar o outro. Ah, mas a fulana é mais carinhosa comigo. Ah, mas o fulano a vida inteira nunca me deu trabalho, mas já o Beltrano me dá trabalho desde o dia que nasceu. A Joaquina é uma menina maravilhosa, mas já a Floriana luta o tempo inteiro. Queridos, o comportamento dos filhos, os acertos
entre os filhos. Dar atenção especial a um filho em detrimento ao outro pode causar sérios problemas dentro da família. Esse procedimento dos pais trouxe separação, ódio mortal entre os irmãos, ciúme e falta de cordialidade. É necessário que os pais compreendam. A mãe e o pai têm que devotar a todos os filhos amor igual. Glória. É sério isso, irmãos. Embora nós sabemos que tem filhos que são mais difíceis que os outros, nós sabemos disso. Tem gente que tem filho que tem a natureza ruim. Tem filho que parece que quando ele nasceu, em vez de dar leite para ele beber, deram leite de onça. Poucos dias a natureza dele já mostra logo a ruindade dele, o jeito dele, o jeito ruim. Parece que já nasceu revoltado. Mas os pais precisam amar. Eu trago a mensagem de Deus ao coração dos pais. Se tem algum pai trabalhando com os filhos em preferência, amando a Esaú e desprezando Jacó, ou amando a Jacó e desprezando Esaú, você está cometendo um pecado e está trazendo maldição para dentro da sua família. As preferências de uma família podem ser as mais destruidoras que nós imaginamos. Eu conheci a história de uma moça que assassinou sua própria irmã. Os especialistas passaram anos a fio atrás do assassino brutal e ninguém conseguia achar o assassino. A moça era famosa, bem sucedida, rica, e tinha uma irmã que não era bem sucedida. A irmã dela foi infeliz no amor, foi infeliz nas decisões que tomou na vida e se tornou uma pessoa frustrada. E ela começou a perseguir a sua irmã, começou a projetar a morte da sua irmã. Muitos anos depois que os especialistas trabalhavam atrás do assassino brutal, chegaram à própria irmã daquela jovem que foi assassinada, uma jovem empresária, muito bem sucedida, que foi assassinada. E depois de muito interrogatório, de muito tempo, ela começou a dizer que desde a sua infância, ela sempre foi a ovelha negra da casa. Ela sempre foi alguém que os pais não olhavam para ela. Todo mundo gostava da fulana e ninguém gostava dela. Todo mundo dava atenção para fulana e ninguém dava atenção para ela. Até a dor que ela sentia, todo mundo dava atenção e ninguém dava para ela. E o diabo foi trabalhando naquilo, criou sua mente doentia, e em vez de ela buscar ajuda, socorro, ela resolveu vingar-se, colocar o ódio para atuar, e acabou cometendo aquele assassinato. Então, em nome de Jesus, repreenda de dentro da sua casa esse espírito mau, porque isso não vem da parte de Deus. Se alguém entende essa palavra, diga amém comigo. Segundo erro da família de Isaac, a família de Rebeca, a família que tinha tudo para dar certo. O primeiro erro foi tratar os filhos com predileção, com preferência, gostar de um e não gostar do outro. Segundo erro da família de Isaac, a família de Rebeca, a família que tinha tudo para dar certo. Aquela família começou com tentativas de alcançar as bênçãos espirituais usando meios carnais. Observe, meus irmãos, como foi que o inimigo achou para destruir a família, para atrapalhar o sucesso daquela família. O diabo colocou na mente daqueles pais, o diabo colocou na mente dos filhos que é possível alcançar as bênçãos espirituais usando métodos carnais. E nós sabemos que isso é um fracasso, é o caminho para a derrota, e a família não pode entrar neste caminho. Estou falando da família que quer continuar sendo abençoada, vitoriosa,
na presença do Senhor nosso Deus. A primeira tentativa carnal para alcançar fins espiritual, indução à fraude na conquista da bênção. Olha que coisa difícil. Rebeca está na cozinha da casa e ela ouve Isaac chamar a Esaú, e Esaú está recebendo a missão. Vai ao campo, mata um animal, faz um guisado, traz para minha comida que eu tanto agrado, porque eu vou te abençoar antes da minha morte. A bênção é a bênção da primogenitura, é a bênção da longevidade, é a bênção da prosperidade. Rebeca, ao ouvir a proposta que Isaac está fazendo para Esaú, ela então entra em cena com meios carnais para alcançar os fins espirituais. Qual foi o meio carnal? Induzir a fraude para conquistar a bênção. Ela chama Jacó e diz: Jacó, corre Jacó, se prepara, porque eu vou preparar o guisado, vou vestir a capa de Esaú em você, e você vai se apresentar ao seu pai como se você fosse o seu irmão. Vá, porque eu já vou preparar o guisado. Rebeca sabia o que Isaac gostava de comer, e ela já preparou correndo, ajeitou. Interessante que o Jacó, olhando para sua mãe, disse: mãe, eu estou com medo deste método dar errado. Se meu pai descobre que eu não sou Esaú, em vez de bênção, ele vai me amaldiçoar. Esse negócio vai dar errado, mãe. Mas a Rebeca, tão certa que o caminho da bênção poderia ser um método carnal, ela disse: se ele te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim, mas que nós vamos fazer o negócio. Está resolvido, e nós vamos fazer o negócio. Queridos, imagine o cenário que eu estou descrevendo para a igreja. Uma mãe induzindo a fraude para conquistar a bênção dentro da família. E ela preparou o guisado, organizou tudo, vestiu Jacó com o pelo de Esaú e o mandou apresentar ao pai, para que este pudesse ser o alvo da bênção, da aliança e da bênção da primogenitura. Queridos, no momento que Rebeca induz o filho ao erro, ela estava acreditando que o fim justifica os meios. Ela estava acreditando que quando a bênção chegasse, depois resolveria o problema do intervalo. O importante é chegar. Se você vai pisar em alguém na caminhada, eu não quero saber. Se você vai ter que tirar alguém do seu caminho, eu não sei. Se você vai ter que mentir, ultrapassar ou até roubar, eu não sei. O importante é que você alcance o que você quer. Métodos carnais para alcançar fins espirituais. Observe, meus irmãos, na hora que Rebeca induz Jacó ao fraude, ela erra. E olha os erros. Primeiro, ela erra como esposa, porque em relação ao marido, ela está propondo um plano para enganar o seu próprio companheiro. Nunca, nunca minta, engane ou enrole o seu cônjuge, porque isso vai atrair maldição para dentro da sua casa. Aqui não tem, porque o povo é bom, mas por aí tem esposas que ensinam os filhos a mentir para os pais, encobre erro dos filhos com mentira para os pais, mulheres que cometem todo tipo de ato e mentem, fazem a aparência da santidade, escondem segredos, e o companheiro nada sabe do que está acontecendo. Homens que vão aos locais de trabalho, que vão às reuniões, aos locais
coisas. O que você estava fazendo naquela reunião? Eu estava tratando as coisas de Deus. O que você fazia tal horário? Não, eu estava orando, lendo a Bíblia. Eu sentia até ruído no céu quando eu estava orando. Às vezes na internet vendo porcaria, às vezes conversando coisas aleatórias, às vezes praticando maldade, mas para o companheiro ele mente, ela mente. Escute uma coisa: se você quer a bênção para o seu casamento, procure viver uma vida de transparência com o seu cônjuge, porque Deus não aprova a fraude. Tem alguém que pode dizer amém comigo? Segundo erro de Rebeca: primeiro errou como esposa, segundo erra como mãe. A mãe de Esaú, com relação a Esaú, Rebeca prejudicou seu filho, ajudou a roubar dele, favoreceu o roubo, favoreceu a fraude, tramou a fraude, ajudou a execução da fraude. Como mãe de Jacó, ela também errou, porque ela mostrou protecionismo errado, prejudicou Jacó, conduziu ao erro. Mãe que mente para filho não está ajudando ele. Mãe que encobre erro de filho não está ajudando ele. Pais que encobrem erro dos seus filhos não estão ajudando, mas estão atrapalhando a maturidade e o crescimento espiritual da família. Como mãe dos dois filhos, ela errou, porque jogou um contra o outro, semeou ódio na família, e uma mãe e um pai não pode semear contenda dentro de casa. Glória a Deus. É triste, mas eu vou noticiar. É duro de ouvir, mas eu vou falar. A maioria das contendas nas famílias são provocadas pelos pais. A grande maioria das contendas dentro das famílias são provocadas pelos pais. Casais irreverentes que vivem usando métodos carnais para alcançar os fins espirituais. Segunda tentativa: a primeira foi a fraude para se alcançar a bênção. A segunda, mentira com aparência de verdade. Foi a segunda tentativa para alcançar a bênção. Sim, como você lida com a verdade define que tipo de caráter você quer dentro da sua família. Irmãos, é aberrante, é vergonhoso, mas eu vou dizer: a maioria das famílias está se sustentando em cima de mentiras. Esposos que mentem para as esposas, pais que mentem para os filhos. A esposa nunca sabe quando ele está falando a verdade. Tem mulher que o marido nunca sabe quando ela está falando a verdade, porque é uma mentira atrás da outra. Uma mentira para completar a outra mentira, uma mentira para emendar a outra mentira, e é uma tentativa carnal que não vai ter sucesso espiritual. Aleluia. Rebeca mentia, Jacó também passou a mentir. O próprio nome dele se tornou enganador e suplantador, porque sua mãe também aprendeu a mentir e o ensinou a mentir. Porque a mãe disse: vai e diga que você é o que você não é. Vai lá, diga que você é Esaú, mesmo você sendo Jacó. Ela mentia e ensinava a mentir. Interessante, meus irmãos, a mentira tem uma força desastrosa e destruidora no seio da família. Você que está acostumado a mentir para sua mulher, a mentir para os seus filhos, você que está acostumado a mentir para sua esposa, a
mentir para os seus irmãos, mente até para o pastor da igreja. Você está com seus dias contados, porque a mentira tem perna curta, e a seu tempo Deus vai fazer a verdade reveladora surgir. Porque as trevas só permanecem até a luz chegar. A mentira só existe até a verdade chegar. E Deus vai fazer a verdade surgir. Vai ser revelada. Observe, meus irmãos. Venham comigo para o quadro rapidamente. O Isaac está velho, avançado de idade e cego. Quando Jacó entra no quarto de Isaac, o Isaac percebeu que tinha uma coisa errada. O Isaac disse: esse rapaz, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Tem alguma coisa errada. O velho cego pergunta: quem é você? E o Jacó começa: eu sou Esaú, o teu primogênito. Segunda mentira: eu fiz o que o Senhor me ordenou. Quem foi que fez o Isaac? Quem foi? Foi Rebeca. Mas o Jacó está dizendo: eu fiz o guisado que o Senhor me ordenou. E quem foi que recebeu a ordem? Foi Esaú. Mas Jacó está dizendo: eu sou Esaú, primeira mentira. Segundo, eu fiz o que o Senhor me ordenou. Eu estou me lembrando de Saul, irmão. Quando Samuel chegou para confrontar Saul na guerra dos amalequitas, que ele percebeu que Agag estava vivo, que as ovelhas gordas e que os bois estavam vivos, Samuel disse: o que foi que tu fizeste? E Saul, que está acostumado com duas coisas, que é dois perigos no ministério de qualquer obreiro, é dois perigos no casamento, é dois perigos na família: se acostumar com desculpas e com mentiras. Saul estava acostumado a se desculpar e a mentir. Saul diz: eu fiz tudo o que o Senhor ordenou. Mentira. Não matou Agag, não matou os bois, não matou as ovelhas, mas para se sair bem diante do profeta e diante do povo, ele está dizendo: eu fiz o que o Senhor ordenou. Depois que foi confrontado, ele vem com a segunda causa: desculpa. O povo pediu, o povo falou que era melhor. Os conselheiros me convenceram a trazer Agag e a trazer os bois para dar uma festa a Deus. Constantes mentiras e constantes desculpas é o fracasso de todo homem de Deus e de toda mulher de Deus. Sou eu, Esaú, teu primogênito, fiz o que o Senhor ordenou. Coma da minha caça. Onde foi que Jacó caçou alguma coisa? Vem, irmão. Coma da minha caça, para que me abençoe. Irmãos, observem o que a Bíblia diz: um abismo faz o quê? Repete comigo: um abismo chama outro abismo. Quando ele começou a mentir, ele mentiu em 3 estágios: eu sou Esaú, eu fiz o que o Senhor ordenou, e come da caça que eu cacei. Na segunda etapa da mentira, ele aprofunda: porque o Isaac fez uma coisa que me chamou a atenção. Velho, cego, ele olhou e disse assim: tá bom, eu estou sentindo o cheiro, a pele aqui, e me parece o Esaú. Só me responda uma coisa para acabar com a minha dúvida. Aí o Jacó, disfarçado de Esaú: então pode perguntar o que o senhor quiser, que agora já está tudo aqui, já aprendi a mentir, eu vou dar um jeito aqui, vai ser fácil, vou resolver agora. E aí ele aprofundou no pecado da mentira, porque o Isaac perguntou: como que você conseguiu tão depressa matar a caça e fazer a caça? Sabe o que o Jacó respondeu? A pior coisa que um homem pode responder na vida, a pior coisa que uma mulher pode responder na vida. Irmão, esse dia atrás eu estive na casa do meu pai, visitando meu pai, e comecei a conversar com ele sobre alguém que estava fazendo uma mentira tão tremenda, conversando coisa tão pesada. E eu falei: meu pai, como é que pode alguém que diz que ser de Deus fazer essas coisas, falar essas coisas?
que pastoreou muitos anos, tem as camas na cabeça, já a idade, a experiência, ele olhou para mim e disse: Lazinho, tome cuidado, porque uma pessoa que mente deliberadamente, ele é capaz de qualquer coisa. Como que tu há pouco tempo matou a caça, preparou a caça? Como? Me diz, se você é meu filho Esaú, como que o tempo que você saiu daqui já deu para matar a caça, limpar a caça, preparar, cozinhar e trazer para mim? Sabe o que Jacó fez para aprofundar sua mentira, aprofundar o abismo? Ele disse: o Senhor Deus mandou uma caça ao meu encontro. Irmãos, eu estou falando com muita seriedade aqui algo. Tem muita gente mentindo em nome de Deus. Meu Deus. Tem muita gente mentindo em nome de Deus. Comprando e não pagando. Em nome do Senhor eu te pago. Não paga nem rato foguete. Paga nada. Jurando em nome do Senhor para pactos e negócios, mas é mentiroso. O Senhor mandou uma caça ao meu encontro. Que Senhor é esse? Deus não entra em bagunça. Eu não estou esperando que você hoje glorifique a mão da sua mão. Isso é entre você e Deus. Mas eu quero que você saia daqui hoje sabendo que Deus não aprova mentira, que Deus não pratica fraude, que Deus não gosta de coisa mal feita, que Deus não aprova nada ilegal, que Deus não abençoa a família aonde as tentativas são carnais para alcançar os fins espirituais. Se você quer Deus no teu casamento, para de mentir para tua mulher hoje. Se você quer que Deus restaure a tua família, não estou falando a autoridade de Deus, estou falando a autoridade de Deus. Deus pode cancelar a tua unção, Deus pode cancelar teu ministério, Deus pode tirar você do altar, Deus pode tirar você da onde você estiver. Se você não consertar a tua vida, não para de mentir, não para de enrolar. Deus quer restauração do relacionamento conjugal. Verdade, meus filhos, verdade, minha esposa, verdade, meus companheiros. É melhor sofrer o detrimento da verdade do que ser aplaudido com os aplausos da mentira. A mentira vai te destruir, a mentira vai te envergonhar. Irmãos, a mentira na família se tornou uma coisa tão maldita, tão maldita, tão maldita, tão maldita. Eu quero perguntar aos irmãos aqui, por favor, alguém me responda, pelo amor de Deus, ou aqui no santuário, aqui no altar, ou aí no... Alguém me responda, como que uma mulher como Rebeca, que se tornou a mais nobre da antropologia, chega ao ponto de ser comparada com a igreja, uma mulher pura, uma mulher decente, cheia de Deus, se tornou uma mentirosa fraudulenta. A coisa ficou tão feia, que quando foi descoberta a mentira, ela criou outra mentira para tapar a mentira. Ela foi lá no Isaac, e o Isaac perguntou: cadê meu filho Jacó? Eu não estou vendo Jacó esses dias aqui. E ela falou lá, Esaú, uma outra história sobre a viagem de Jacó. Não falou para Isaac que Jacó estava fugindo. Mentiu outra vez. Um abismo chamando. Mas não se preocupa não. O Isaac chorou e o Jacó fugiu. A coisa ficou difícil. Mas tem uma coisa: quem planta vento, quem planta mentira vai colher
esperar 20 anos para poder casar com a mulher que amava. Depois, filhos, prosperidade. Dodóizinho do Jacó, era o José, fez uma túnica em várias cores para ele, destacou ele dos irmãos, era o cordão do coração de Jacó. O que aconteceu com ele? Seus irmãos pegaram ele, levaram uma emboscada, melaram a túnica dele de sangue, venderam ele para Caravana ismaelita, e o Jacó está na cadeira em casa sentado, se esqueceu das mentiras que fez, se esqueceu das trapaças que fez, se esqueceu da semente que semeou. Hoje ou amanhã você vai colher a semente. Sentado na cadeira, chegam os filhos. Você conhece já essa capa? Sim, eu conheço, é a única que tem aqui. É do meu filho José. Cadê meu filho José? E eles disseram: foi morto, foi estraçalhado pelo animal feroz. A Bíblia diz que Jacó rasgou as vestes, Jacó raspou parte do cabelo, rolou no chão. A Bíblia diz que na semana, no mês, Jacó não comeu, Jacó não bebeu, ninguém consolava Jacó, Jacó chorando por um filho vivo. Por quê? Porque a semente que ele plantou germinou e ele precisava pagar por ela. Não construa sua família em cima de mentira. Não construa, porque vai cair. O patrimônio vai cair. Não adianta ficar com essa aparência bonitinha, parecendo santão, a santona, quando você tem atividades ocultas, ilícitas. A casa vai cair. Esses dias agora eu tratei um caso aqui, ó. Uma irmã casada, você entra no Facebook dela, tá lá, glória a Deus. Jesus é bom por esse dia, maravilha, só coisa linda, só as coisas da igreja. Só que ela tinha um segundo Facebook anônimo. E no Facebook anônimo, amigo, o negócio estava feio. Cenas horríveis, roupas indecorosas. O diabo estava ciranteando. Chamei o companheiro dela: senhora, verifique isso aqui. Mas como imagino nunca, isso é alguém de fora, não pode ser ela. Vai lá e verifica, me deu retorno. Quando ele foi confrontar ela, ele inventou nenhuma desculpa. Contou uma história tão bonita para ele que ele chegou a emocionar. E eu falei: não toma Santa Ceia. Não toca no corpo do Senhor. Interessante, a casa caiu e Deus permitiu que fosse revelado. Deus permitiu que fosse revelado. Eu chamei e disse: está aqui, ó. Ou vocês consertam, ou vocês saem da frente da obra. Eu sei que tem muita gente que não está me aplaudindo. Eu sei que eu não sou pastor amigo de todos. Eu sei que tem muita gente que gostaria que eu estivesse fazendo outra coisa, mas não vou fazer. Eu só entendo que a igreja só tem um caminho: ou nós colocamos a nossa vida em ordem, ou não teremos a aprovação de Deus. Ou consertamos o nosso altar e Deus vai nos rejeitar.
Bênçãos são conquistadas Glória a Deus. no caminho e na jornada. Eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue, do jeito de Deus. Não tem que derrubar ninguém, não tem que perseguir ninguém, não tem que tirar ninguém do meu caminho, não tem que prejudicar ninguém, não tem que atacar ninguém. Não, não, não. Nós vamos chegar aonde Deus já determinou para nós. Nós vamos alcançar o que Deus tem para a nossa vida. A minha família vai chegar aonde Deus já determinou. A bênção de Deus vai nos fazer chegar lá. A bênção de Deus vai nos fazer alcançar. Tem alguém no santuário sentindo a presença de Deus? Tem alguém no santuário? Eu já estou começando a terminar e quero falar do último erro da família de Isaac, a família de Rebeca, a família que tinha tudo para dar certo. O terceiro erro: a família inteira passou a menosprezar as coisas espirituais. E eu vou provar a Bíblia. A família inteira, do pai ao filho, começaram a brincar com as coisas de Deus. Sim, brincar com Deus e com sua palavra pode se tornar mais comum do que nós imaginamos. Está assim de famílias menosprezando as coisas espirituais. A razão de fracasso de muitas famílias. O jeito como você trata a palavra e o nome de Deus estabelece o tipo de reverência que você tem na sua casa. E observe, vejamos como aquela família lidava com a palavra de Deus. Primeiro, Isaac rejeitou a orientação de Deus, porque Deus disse que a bênção seria a Jacó. Havia uma promessa de Deus já para Jacó. Foi o Senhor quem disse: o maior vai servir o menor. Era uma promessa de Deus. Isaac, para padrinhar Esaú, obreiros pelo amor de Deus, pastores pelo amor de Deus, não apadrinhe ninguém que você goste, se ele não tiver a direção e a bênção de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a pessoa está na vida errada, torta, e o pastor não tem coragem de corrigir porque é amigo, é apadrinhado. Não faça isso em nome de Deus. Glória a Deus. Isaac errou no desejo de abençoar Esaú. A escolha de Deus era clara: Jacó, duas nações a no teu ventre, o Senhor falou. E agora eu vou revelar por que Isaac escolheu abençoar Esaú. Tem gente por aí pregando mentira e dizendo que Isaac abençoou Esaú porque era o filho mais velho. Não era por causa disso. Ele abençoou Esaú porque ele gostava da comida que Esaú fazia. E o próprio texto diz: vai lá e prepara a caça que eu gosto, para que eu te abençoe. A bênção de Deus passou a ser um negócio, uma relação de troca. Isaac chegou ao cúmulo de condicionar a bênção a um bom prato de comida. Ah, meu Deus. Como é que eu faço? Eu falo tudo ou não? Hein, irmão? Glória a Deus. Condicionar a bênção a um prato de comida. O que tem de profeta comprado com presente, com comida, com dinheiro, não dá de brincadeira. O que tem de crente não corrigindo ninguém mais, por causa de dinheiro, de dízimo gordo. Rebeca, como é que a Rebeca tratava as coisas espirituais? Desprezava a palavra do Senhor, sempre incentivadora de fraude, deixando de confiar
e ela mesma tramou o caminho para que Jacó pudesse alcançar a bênção. Isso aqui é desprezo à palavra de Deus. Como é que Esaú desprezava a palavra de Deus? O texto diz: menosprezou Esaú o direito da primogenitura, trocando por um prato de lentilhas com seu irmão. Irmãos, me perdoe fazer aqui rapidamente uma ligação. Foi para que Isaac mandou o Esaú ir no campo? Matar uma caça e fazer o quê? Um prato, um guisado. Pois o Esaú também já tinha vendido a bênção dele por causa do prato. Era coisa do pai e do filho. E o Jacó também não teve menor constrangimento em dizer que Deus tinha abençoado ele, mandando uma caça no caminho dele, e chegou a dizer que a caça que ele trazia era resultado do milagre. Isso aqui é tratar com menosprezo as coisas espirituais. Irmãos, cuidado. Não trate as coisas de Deus dentro de casa com menosprezo. Não brinque com a palavra de Deus. Não zombe das coisas de Deus. Glória a Deus. Porque Deus haverá de, no seu tempo, de tratar cada minuto. Glória a Deus. Deus haverá de tratar. O Isaac está sabendo que a bênção é para Jacó, mas mesmo assim ele vai preferir Esaú por causa de um prato de comida. A Rebeca está sabendo que Deus tem uma promessa para Jacó, mas resolve meter a mão no meio e atrapalhar o caminho. O Esaú está sabendo que recebeu um direito extraordinário, mas joga fora, despreza por causa do prato de lentilha. O Jacó está sabendo que Deus é o Deus da promessa, é o Deus da bênção, mas vai lá e mente, rouba e trapassa. Isso é menosprezar a palavra de Deus. Isso é profanar o sagrado. Eu tenho medo de Hebreus capítulo 12, porque o texto diz: ninguém seja profano ou fornicário como foi Esaú, que por um prato de comida vendeu a bênção da sua primogenitura. E o texto continua dizendo: e ele depois, mesmo que com lágrimas, tentou buscar arrependimento, não se achou lugar para ele. Não se pode desprezar as coisas de Deus. Não se pode brincar com as coisas espirituais. Não se pode tratar as coisas de Deus com desprezo. Porque as coisas de Deus são sagradas, são eternas.